A paz do Senhor, irmãos, passando mais uma tarde com a poderosíssima palavra de Deus. Aleluia. O Verbo se fez carne, diz a palavra, e habitou no meio de nós. Aleluia. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Aleluia. Desde já, o propósito, o objetivo desse canal é estar apregoando a palavra do Senhor Jesus. Quero dizer nessa tarde que todos nós fomos comissionados para essa grande obra, não somente os pastores, missionários, obreiros, mas todos aqueles quanto aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Eles foram chamados, assim como seus discípulos, a pregoarem o evangelho do reino de Deus, E você pode estar fazendo isso, aleluia, no seu trabalho, De repente você trabalha no salão de beleza, entre os seus amigos, de várias formas, Cabe a nós ouvirmos a voz do Senhor e entendermos o que Ele tem para cada um de nós. Mas nós podemos fazer esse ide do Senhor de várias maneiras, aleluia. O Senhor só não quer que nós estejamos parados, Que nós estejamos calados. O Senhor, Ele nos chamou como a voz profética para esse tempo. E o Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, o Senhor conta conosco para que nós venhamos, aleluia, falar, aleluia, das boas novas, aleluia. Em Isaías, aleluia, o Senhor fala sobre esse envio, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero dizer nesta tarde, profetizar nessa tarde, desde já, que o Espírito do Senhor está sobre ti, aleluia, pelo que Ele te ungiu para pregar as boas novas. É isso que diz a palavra. Então todos nós fomos comissionados pelo Senhor. A palavra diz: de graça recebei, de graça dai. Então, é ordenança do Senhor que nós venhamos, aleluia, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desde ontem, o Senhor colocou algo no meu coração para esse dia de hoje. Aleluia, qual já estava orando, jejuando e buscando a Deus, aleluia, para algo muito especial da parte do Senhor Jesus, aleluia, para as nossas vidas nesse dia. Quero, antes de mais nada, dizer que você precisa ter fé. A palavra do Senhor Jesus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje, aleluia, o Senhor me incumbiu de falar sobre cura, aleluia, sobre a cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está passando por algum momento difícil de enfermidade, ou de alguém que você conhece que esteja enfermo, de alguma pessoa que esteja no hospital precisando, de oração. Mas o Senhor me incumbiu nessa tarde de apregoar a sua palavra, porque o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, aleluia. Então, como eu estava falando, sem fé é impossível agradar a Deus. Em primeiro lugar, você tem que ter fé. Tenha fé nesse momento, deixe a fé, aleluia, descer sobre o seu coração. A palavra de Deus diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, aleluia, a fé nasce no nosso coração. Então, desde já, creia no seu coração, aleluia, aleluia. Faça isso através dos comentários desse vídeo. Diga
escreva, eu creio em nome de Jesus, eu creio, aleluia. E aquilo que o Senhor determinar para as nossas vidas nessa tarde de hoje, alabassure canta alamanaia, creia que irá se realizar em nome do Senhor Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e nós cremos que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele é o Deus que presenteia aqueles que o buscam. Então, nessa tarde, é tarde do Senhor te presentear, alabassure canta. Pela fé, se você crê, em nome de Jesus, essa enfermidade, essa dor, aleluia, que você está sentindo, que está no seu corpo, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor entrará com um milagre, o Senhor entrará com uma restauração, o Senhor entrará com uma cura. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Desde já, se você conhece mais pessoas que estejam precisando de uma oração nesse dia de hoje, de uma cura, de um milagre, compartilhe, aleluia, esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, para que todos os dias você possa, estar ouvindo uma palavra da parte de Deus. Compartilhe a mensagem do Senhor com mais pessoas, em nome de Jesus. Cada vez que você, aleluia, se manifesta com uma palavra assinalando, eu creio, eu tomo posse dessa palavra nos comentários, aleluia. O YouTube também entende, aleluia, que essa palavra está sendo propagada, que as pessoas estão ouvindo, que as pessoas estão entendendo, e mais ela vai ser multiplicada para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde. Aleluia. Eu quero começar essa palavra, aleluia, falando que em Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, aleluia, e moído por causa das nossas iniquidades, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós não somente a salvação, aleluia, mas pelas suas machucaduras, pelo seu sofrimento, aleluia, pela sua moedura, aleluia. Ele nos trouxe a cura. Então, irmãos, eu quero dizer que certa vez eu fui curada, aleluia, pelo Senhor Jesus, nova convertida ainda era. E eu estava aos pés do Senhor todos os dias de joelho, profetizando essa palavra de Isaías 53. Quero dizer nessa tarde, há poder na palavra de Deus. Alabassure canta. Eu não sei quanto tempo você está orando por um problema, por uma enfermidade, que talvez para os médicos não tenha cura, mas em nome de Jesus, há poder na palavra de Deus. Profetize a palavra, ore a palavra. Eu era nova convertida, mas o Espírito Santo me levou a orar todos os dias essa palavra de Isaías 53. Aleluia, sobre a minha vida. Eu declarava essa palavra. E eu declarava em nome de Jesus que eu não havia nascido com essa enfermidade. Em nome de Jesus. E ao passo que eu ia orando todos os dias, eu permanecia firme, orando, profetizando, aleluia. O Senhor me restaurou, o Senhor me curou. Eu ia fazer uma cirurgia do intestino, a qual eu ia ter que abrir a minha barriga, colocar aquela bolsa de colostomia, né? E eu não aceitava isso, e eu rejeitei isso na minha vida, e eu profetizei no nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor me fez perfeita, eu não tenho nada, porque foi através de um acidente de carro que eu sofri,
devido à esmagadura que eu tive nos rins, em toda essa parte abdominal. Então eu teria que fazer essa cirurgia, mas o Senhor me curou de uma maneira milagrosa, poderosa. Aleluia. E eu entendi que o Senhor é maravilhoso, poderoso, glorioso, majestoso. E se você está precisando de uma cura divina, não desista. Não importa quanto tempo você tem orado, continue orando, continue fazendo propósito, continue jejuando, continue clamando, porque o Abba Pai, o nosso Pai, aquele que nos ama, que tem cuidado de nós, que não é alheio às nossas dores, que não é alheio às nossas enfermidades, Ele quer nos curar. Aleluia, porque em Salmo 103 diz assim, Ele é que perdoa todas as nossas iniquidades e Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele sara todas as nossas enfermidades. Não importa se até o momento você não foi curado. Continue crendo, continue orando, continue profetizando. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Manifeste a sua fé. Manifeste a sua fé aqui nos comentários. Eu creio, eu creio, eu creio na minha cura. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Em Êxodo 15, 26 diz assim, o Senhor, aleluia, que te sara, aleluia. No hebraico significa o Jeová Rafá, aleluia. O Senhor que sara, aleluia. Contém uma promessa divina de cura e saúde para as nossas vidas. Em Êxodo 15, 26, há uma promessa de cura divina e de saúde para as nossas vidas. Então, irmão, nós temos que nos apropriar, nós temos que nos apossar da palavra de Deus. Aleluia, o Senhor que te sara, o Jeová Rafá, aleluia, que significa o Senhor que te sara. O Senhor que te sara nesta tarde, toma posse desta palavra, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias 30, 17, a parte A do versículo diz assim, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Aleluia. O Senhor não somente cura as nossas, enfermidades, Ele não somente restaura a nossa saúde, como Ele também cura as feridas da nossa alma. Muitas vezes você pode não estar com uma cura, uma enfermidade no seu corpo, mas na sua alma ferida, aleluia, e o Senhor tem uma cura, aleluia, para você também, na sua alma, nos seus sentimentos, onde você pode ter sido magoada, entristecida, traída, alabassuriando, alabassaia, labassure canta, o Senhor te visita nesta tarde, creia no poder da oração, creia no poder da palavra, aleluia. Em Jó 5:18 diz assim, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga, Ele fere, aleluia, e as suas mãos curam. As mãos do Senhor é poderosa, alebassúria, para nos curar nessa tarde de todo mal, de toda enfermidade que há sobre o nosso corpo físico, aleluia, sobre a nossa alma, sobre, às vezes o nosso espírito está angustiado, triste, abatido, o Senhor tem uma cura para nós. Para nós nessa tarde, creia tão somente, alabassuri canta alamanaia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias 17:4, a parte A diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Diga, comente, fale no seu coração, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Cura-me, Senhor, nessa tarde, e eu serei curado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu separei alguns versículos porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração para nessa tarde. Muitas pessoas estão enfermas, aleluia. Muitas pessoas estão nos hospitais internadas, muitas pessoas que nós conhecemos, ou parentes, ou amigos.
Então o Senhor falou, aleluia, que o Senhor nos deu poder e autoridade para curar no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e os curareis. O Senhor nos deu essa autoridade para nós orarmos pelos enfermos no nome de Jesus. Esse foi o comissionamento do Senhor para os seus discípulos. Aleluia. Quando ele chamou os seus discípulos, ele deu autoridade para os seus discípulos, e assim como ele deu autoridade para os seus discípulos, ele também nos deu. Aleluia. Imporarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Orarão pelos enfermos e eles serão curados. Então, o Senhor nos deu esse poder, essa autoridade, no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, porque eu e você não podemos nada, mas é no nome de Jesus, aleluia, que nós podemos orar, aleluia, e obter, aleluia, a cura e obter o milagre de qual nós precisamos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu vou estar orando agora, clamando ao Senhor, aleluia, para que o Senhor esteja entrando, aleluia, com uma grande restauração, para que o Senhor esteja entrando com um grande milagre sobre a sua vida. Não importa, aleluia, qual é a enfermidade, né? Qual é o problema que você está passando, aleluia, aleluia. Mas nesse momento da oração, se liga ao trono da graça, feche os seus olhos. Labassure canta lamanaia. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. E qual é o poder que opera em nós? A nossa fé é o poder que opera em nós para nós vivenciarmos os milagres do Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde em oração, Pai, segundo a Tua palavra, aleluia, comissionada a mim nesta tarde, Pai. O Senhor diz, Senhor, que o Senhor chamou os seus discípulos, e assim como Ele chamou, o Senhor chamou os seus discípulos, o Senhor também nos chamou, nos comissionou, nos deu poder e autoridade, Senhor, para no nome de Jesus, nós, aleluia, nós orarmos pelos enfermos e eles serem curados, Pai. Nesta tarde eu te peço, Senhor, visita cada irmã, Senhor, que nesta tarde está passando por um momento de enfermidade, por um momento difícil, seja ela mesma, ou seja alguém da sua família, ou alguém que esteja no hospital internado, Pai. Deus, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, vai repreendendo todo o mal, toda a seta do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vai cobrindo essa pessoa com o teu sangue vertido na cruz do Calvário, vai entrando com livramento, vai dando cura, entrando com cura e restauração. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, toca nos ossos dessa pessoa, toca, Senhor, no sangue dessa pessoa, toca, Senhor, nos nervos dessa pessoa, toca no cérebro dessa pessoa, toca, Senhor, em nome de Jesus, nos rins, em todos os órgãos. Senhor, toca no coração. Pai, em nome de Jesus, dá um coração novo para aquele que precisa de um coração, Pai, que seja com algum problema no coração. Pai, Senhor, toca as veias, Pai, as artérias, Pai, de cada um, Senhor. Toca nos ossos, Pai. Em nome de Jesus, aquele que está com osteoporose, aquele que está, Senhor, em nome de Jesus, com algum problema, Pai, muscular, algum problema, Senhor, impossível nesta tarde, Senhor. Tu és aquele que cura o câncer, Tu és aquele que faz o impossível, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, é que eu clamo nesta tarde por um milagre sobre a vida dessa pessoa que tem orado, Senhor, que tem colocado diante de Ti, Senhor, aleluia, a enfermidade no seu corpo físico, Pai. Toca, Senhor, em nome de Jesus.
Toca, Pai, em nome de Jesus, aonde somente o Senhor pode tocar. Opera um milagre para que o teu nome seja glorificado. Alabassure canta lamanaia. Onde chegar a minha voz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre, Pai. Opera um milagre na vida dos meus irmãos nessa tarde. Visita os hospitais. Visita as UTIs, Pai. Visita aquelas pessoas que já foram desenganadas pelos médicos, Senhor. Ao qual não há, Senhor, aleluia, mais esperança, Pai. Mas a última palavra, ela não vem do médico, ela vem do Senhor, Pai. Deus, basta uma palavra, aleluia, porque a tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra de Deus. Traz à existência o milagre, traz à existência a cura. Toca, Senhor, aleluia, no corpo físico, Senhor. Toca, Senhor, em nome de Jesus, entra com cura divina nessa tarde. Tu és o Deus de cura divina. A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua o mesmo, Pai. Deus, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, opera um milagre nessa tarde na vida dos meus irmãos, aquele que está com problema de artrite, artrose. Senhor, eu não sei, Pai, em nome de Jesus, vai tocando na coluna, vai tocando no fígado, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, nos seus órgãos, Pai, em nome de Jesus, aquele que está com problema, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai dando vitória nessa tarde, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nessa tarde, Pai. Aleluia, segundo a Tua ordem, Pai, que Tu me deu, Pai. Alebassure canta, alabassúria. Deus, alabassuriando alamanaia, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela estava sofrendo, Senhor, há 12 anos, Pai. Aleluia, ela sofria, Senhor, de um fluxo de sangue. Mas ouvindo falar que o Senhor ia passar naquela cidade, Pai, ela tomou uma atitude. Nesta tarde o Senhor fala para nós, basta uma atitude daquela mulher, aleluia, mudou a sua vida toda. Ela passou 12 anos sofrendo, mas um dia apenas que ela resolveu, aleluia, crer no milagre dela, ela foi curada. Aleluia. Muitas vezes você está sofrendo há alguns anos, há alguns meses, mas basta uma atitude tua diante do Senhor, diante da presença do Rei da Glória, alabassuri canta lamanaia, e Ele pode te curar nesta tarde conforme a tua fé. Assim te diz o Senhor. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus por cada um e agradeço. Amém. E glória a Deus. Se você pode dar um glória a Deus, receba da parte de Deus o teu milagre nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.